Meu nome é Aurora, tenho 73 anos, e já vi muita coisa nessa vida. Coisa que até hoje me faz acordar de madrugada com o coração disparado. Tô sentada aqui na minha cozinha, tomando meu café preto bem forte, do jeito que sempre gostei. Não sei bem por onde começar uma história dessas. Será que começo falando que hoje tenho 4 filhos criados, 12 netos lindos e 3 bisnetos que são a alegria da minha velhice? Ou será que começo contando como meu próprio tio me vendia que nem galinha no mercado quando era só uma criança? Acho melhor falar logo de uma vez, entre os 11 e os 15 anos. Meu tio Ariovaldo, que todo mundo chamava de Ari, me alugava para os homens da cidade que nem se aluga uma casa ou uma ferramenta. Você pode estar se perguntando por que diabos uma velha como eu vai ficar mexendo nessas feridas antigas. É porque não posso mais ficar calada. Toda vez que vejo uma notícia dessas crianças sendo abusadas na televisão, meu peito aperta e eu penso, Aurora, você que passou por isso tem obrigação de falar. Se Deus me deixou viver até aqui, chegando nos 73, foi para contar essa história, para que outras crianças não passem o que eu passei. Moro numa casinha simples aqui no subúrbio, com meus móveis velhos mas bem cuidados, minhas plantas no quintal e minha máquina de costura que ainda funciona. Na parede da sala, tenho umas fotos amareladas dos meus filhos quando eram pequenos, do meu marido Antônio que morreu faz 10 anos, e dos netos. Da minha infância, carrego apenas uma foto de casamento dos meus pais, mas está tão deteriorada que não tem como reconhecer a fisionomia deles. Mas na minha memória eu consigo ver eles direitinho. Mas não vou começar por aí. Vou começar pelo começo mesmo, pelo dia que minha vida virou do avesso e eu me tornei propriedade de um homem sem alma. Era 62, eu tinha 9 anos e morava com meus pais numa cidadezinha pequena do interior. Meu pai trabalhava num caminhão, fazia frete de uma cidade para outra e minha mãe lavava roupa para fora. A gente era pobre, mas eu era feliz. Tinha meus brinquedos simples. Brincava de casinha debaixo do pé de manga no quintal, brincadeiras de rua com os coleguinhas. Ia na escola pela manhã. Minha mãe sempre dizia que eu era teimosa, que nem mula, mas que tinha um coração bom. Meu pai era homem do bem, me fazia carinho, me punha no colo para contar história. Nunca ninguém encostou a mão em mim de jeito errado. Eu era só uma criança normal, sabe? Daquelas que corre descalça no terreiro, que se suja de terra, que chora quando rala o joelho. Aí veio aquele dia maldito. Era uma segunda-feira de setembro, lembro até hoje. Meu pai ia fazer uma viagem mais longa, levar saco de feijão para uma cidade distante, e dessa vez minha mãe resolveu ir junto. Vou aproveitar para visitar minha comadre Mariquinha, ela disse. Me deixaram na casa da vizinha para ir para a escola normal. Até de tarde já estariam de volta. Eu estava na escola quando a professora Dona Conceição me chamou e disse que eu tinha que ir para casa, que tinha acontecido uma coisa. O jeito que ela falou, o jeito que ela não conseguia me olhar nos olhos, eu já sabia que era coisa ruim. Cheguei em casa e tinha um monte de gente no quintal, vizinha chorando, homens de chapéu na mão falando baixo. Foi quando me contaram. O caminhão do meu pai tinha capotado na ladeira da Serra do Cruzeiro. Você sabe o que é ser criança e de repente não ter mais nada. Não ter mais o colo da mãe, não ter mais a voz grossa do pai chamando para jantar. É como se o chão sumisse debaixo dos seus pés e você ficasse caindo, caindo, sem ter onde se agarrar. O velório foi na minha própria casa. 2 caixões de madeira bruta, um do lado do outro na sala pequena. Minha mãe estava com o vestido azul que ela usava nos domingos, meu pai com a camisa xadrez que era a melhor que ele tinha. Estavam muito machucados, com algodão nas orelhas e nariz. Eu ficava olhando para eles e não conseguia entender por que não acordavam, por que não me pegavam no colo e falavam que era só um pesadelo. O cheiro de vela derretida grudou na minha roupa e na minha memória. Até hoje, quando sinto o cheiro de cera queimando, meu estômago embrulha. As vizinhas rezavam ladainha, os homens fumavam cigarros de palha no quintal. Eu sentada numa cadeira ao lado deles, segurava cada vez uma mão. Foi aí que apareceu meu tio Ari.
Irmão da minha mãe, morava numa cidade maior, umas 3 horas de ônibus dali. Ele chegou no velório todo importante, falando alto, decidindo as coisas. A menina vai comigo, ele disse. Não pode ficar jogada por aí. Eu e a Caetana criamos ela junto com nossos filhos. Todo mundo concordou, claro. Ninguém ia querer uma boca a mais para alimentar. No dia do enterro, depois que botaram meus pais na terra, tio Ari me pegou pela mão e disse: "Ajunta suas tralhas que nós vamos embora hoje mesmo." Minhas tralhas eram pouca coisa, algumas mudas de roupa, a boneca de pano que minha mãe tinha feito, um pente de cabelo, a foto de casamento da mãe e do pai. Tudo coube numa sacola de feira. A viagem de ônibus foi um tormento. Eu chorava baixinho olhando pela janela, vendo minha cidadezinha ficar para trás. Tio Ari nem falava comigo, só bufava quando eu fungia o nariz. "Para com essa choradeira." Ele disse uma hora: "Seus pais morreram, acabou. Agora você é problema meu." A casa do tio Ari era maior que a nossa, feita de tijolo, com chão de cimento queimado. Tia Caetana me recebeu na porta, uma mulher magra, de cabelo preso num coque apertado, com cara de quem não dormia direito há anos. "Essa é a Aurora", disse o tio, "filha da Maura, minha irmã." A tia me olhou de cima embaixo e suspirou. "Oi, menina." Os primos estavam todos ali me olhando. João, o mais velho de 17 anos, um rapaz alto e forte, que me olhava de um jeito estranho. Antônio, de 15, que ficou rindo da minha cara de choro. Francisca, de 13, que foi a única que chegou perto e disse: "Oi, Aurora, você vai dormir na minha cama." José, de 10, que fez uma careta para mim. E o bebê Pedro, de 2 anos, que chorava no colo da tia. "Você vai dormir no quarto da Francisca", disse tia Caetana, me levando para um cômodo pequeno onde tinha apenas uma cama de solteiro. "De manhã cedo você levanta e ajuda nas tarefas da casa. Aqui ninguém fica parado." Naquela primeira noite, deitada na cama que rangia sempre que Francisca se mexia, eu chorei até não ter mais lágrima. O cheiro da casa era diferente. Um cheiro de gordura rançosa e suor de gente. A temperatura era fria, não de frio de verdade, mas fria de lugar onde não tem carinho. Os primeiros meses na casa do tio Ari foram difíceis, mas nada que eu pudesse imaginar o que estava por vir. Eu ajudava a tia Caetana com a limpeza, lavava prato, varria o terreiro, cuidava do bebê Pedro. Era trabalho pesado para uma menina de 9 anos, mas eu fazia porque não tinha escolha e porque pensava que era assim que as coisas funcionavam. Tio Ari tinha um jeito estranho desde o começo. Ele ficava me olhando quando achava que ninguém estava vendo. Não era olhar de tio para sobrinha, era olhar de homem para mulher, sabe? Mesmo eu sendo criança, eu sentia que tinha algo errado naquele olhar. Me dava um frio na barriga, uma vontade de me esconder. As primeiras mudanças foram pequenas. Ele começou a me dar umas balinhas escondido, dessas de hortelã que vendiam na venda do seu Manuel. "Não conta pra ninguém", ele dizia. "É nosso segredo." Depois foi uma fita pro cabelo, dessas vermelhas baratas. "Você tá ficando mocinha", ele falava. "Precisa se arrumar melhor." Eu gostava dos presentes, claro. Era criança órfã. Qualquer migalha de carinho eu agarrava. Mas junto com os presentes vinham os toques. Primeiro, foi uma mão no ombro que demorava demais. Depois uma mão no cabelo que desciam pro pescoço. "Você é uma menina bonita", ele dizia. "Vai dar uma mulher e tanto." Tia Caetana via tudo e fingia que não via. Quando ele me dava os presentes na frente dela, ela desviava o olhar. Quando ele me chamava para sentar no colo dele, ela arrumava uma desculpa para sair de perto. Os primos também sabiam que tinha algo estranho, mas ninguém falava nada. Naquela casa, o que o pai fazia estava sempre certo. O tio começou a me separar dos outros. "Aurora, você vem aqui me ajudar", ele dizia quando todos estavam brincando no quintal. Eu ia, porque criança obedece adulto, né? Ele me levava para o quartinho dele, onde guardava as mercadorias que vendia nas feiras. "Você vai me ajudar a contar essas moedas?",
ele dizia, me fazendo sentar bem pertinho dele. Era aí que os toques ficavam piores. A mão dele passeava pelas minhas costas, descia pela minha barriga, subia de novo. Isso é carinho de tio, ele explicava quando eu ficava tensa. É assim que se faz carinho em menina bonita. Eu não entendia nada, mas sabia que aquilo estava errado. Meu pai nunca tinha encostado em mim daquele jeito. Uma noite, eu estava dormindo quando senti alguém mexendo na minha coberta. Era ele. Shhh! Ele fez, botando o dedo nos lábios. O cheiro de cachaça no hálito dele era tão forte que me deu ânsia. As mãos dele começaram a me tocar por baixo da camisola, nos lugares que ninguém nunca tinha tocado. Só eu mesma para lavar. Eu quis gritar, mas ele tampou minha boca com a mão calosa e suja. Se você gritar, se você contar para alguém, eu te mato, ele sussurrou no meu ouvido. E depois eu mato a Francisca também. Ninguém vai acreditar em você mesmo. Você é só uma órfã que está comendo do meu prato. Daquele dia em diante, eu morria de medo dele. As visitas noturnas se tornaram rotina. Ele vinha sempre de madrugada, quando todos dormiam profundo, e mexia com meu corpo. Eu aprendi a me fingir de morta, a sair do meu próprio corpo enquanto aquilo acontecia. Era como se eu flutuasse no teto e olhasse de cima uma menina que não era. Francisca sabia. Eu via nos olhos dela que ela sabia. Às vezes ela acordava, mas fingia que estava dormindo. Uma manhã, depois de uma noite particularmente ruim, ela chegou perto de mim enquanto eu lavava roupa no tanque e disse baixinho: Aurora, você tá bem? Eu não consegui responder, só chorei. Ela me abraçou escondido e disse: um dia nós saímos daqui. Tio Ari foi ficando mais ousado. Começou a me chamar durante o dia também, quando tia Caetana saía para ir na casa da mãe dela. Vem cá, Aurora, ele dizia. Vou te ensinar umas coisas de mulher. Me levou para o quarto dele, e lá na cama da tia mesmo, que aconteceu o ato de verdade, eu sofri muito. Me senti suja por dentro e por fora. Eu tentei contar para tia Caetana uma vez. Cheguei perto dela quando ela estava descascando mandioca e comecei: Tia, o tio Ari. Ela me cortou na hora. Não quero saber de fofoca. Ela disse sem nem me olhar. Seu tio é um homem bom que te deu um teto. Não fica inventando maldade. Aí eu entendi que ela sabia e não queria fazer nada. A verdade é que aquela casa era cheia de gente. Ninguém se importava comigo, além da minha prima Francisca. Mas quando ela fez 14 anos, o tio Ari vendeu ela para um velho nojento e bêbado. Eu sofri tanto quando vi ela partindo. Ela foi aos prantos, enquanto o pai dela ajeitava e contava notas amassadas de dinheiro. Foi assim que aprendi que não tinha para onde correr, não tinha com quem contar, não tinha como escapar. Eu era propriedade do tio Ari, podia fazer comigo o que quisesse, e o pior ainda estava por vir, porque um homem que é capaz de abusar da própria sobrinha órfã é capaz de coisas muito piores também. Eu já estava com 11 anos quando o tio Ari decidiu que eu podia começar a dar lucro de verdade. Foi numa sexta-feira de 64. Lembro até hoje porque no rádio tocava uma música da Ângela Maria que eu gostava. Ele chegou em casa, com um pacote debaixo do braço e me chamou. Aurora, você já tá mocinha, ele disse. Nessa época eu tinha acabado de menstruar. Já tá na hora de começar a ajudar de verdade essa família. Abriu o pacote e tirou um vestido novo, azul com florezinhas brancas, e uma sandália de couro marrom. Põe isso, ele ordenou, e toma um banho bem tomado, com sabonete. Esfrega bem. Eu fiquei confusa, porque ele estava me dando roupa nova. Por que tinha que esfregar bem? Mas obedeci, como sempre obedecia. Tomei banho, esfregando com um sabonete Lifebuoy, até a pele ficar vermelha. Vesti o vestido novo, que era bonito mas me fazia sentir estranha, como se não fosse minha pele. Quando saí toda arrumada, tio Ari estava conversando com um homem na sala. Um homem gordo de bigode, vestido de paletó mesmo fazendo calor. Ele me olhou de cima embaixo como se eu fosse um boi no curral, avaliando. É nova mesmo, ele disse pro tio.
Quantos anos? 11, respondeu o tio. Limpinha, obediente, não dá trabalho. Foi aí que eu comecei a entender. O homem tirou umas notas do bolso e entregou pro tio. Dinheiro trocando de mão por minha causa. Eu era criança, mas não era burra. Sabia o que estava acontecendo. Tio Ari estava me vendendo que nem se vende galinha no mercado. Aurora, disse o tio, você vai com o seu Joaquim aqui dar uma voltinha. Vai ser boazinha, vai fazer tudo o que ele mandar, sem birra, sem choro. Se não fizer, quando voltar você vai ver o que é bom para tosse. O homem, que depois descobri que era dono de uma loja de ferragens na rua principal, me pegou pela mão. A mão dele era molhada de suor e cheirava a óleo de máquina. Vamos, pequena, ele disse. Tio Joaquim vai te ensinar umas coisinhas. Me levou para uma casa nos fundos da loja dele. Uma casinha pequena, com uma cama de casal no meio do único quarto. Cheirava mofo e cigarro. Nas paredes tinha uns calendários com mulher pelada que me fizeram corar de vergonha. Tira a roupa, ele mandou, se desabotoando. Eu fiquei paralisada. Aquele homem estranho, naquela casa estranha, mandando eu tirar a roupa em plena luz do dia. Tira, ele repetiu. Senão vou ter que tirar para você. O que aconteceu naquele quarto? Eu não vou conseguir descrever direito. Não porque não lembro de cada segundo maldito, mas porque tem coisa que é difícil demais de colocar em palavra. O homem fez comigo coisas que doeram mais que qualquer dor física que eu já tinha sentido. Doeu na alma. Doeu num lugar que eu nem sabia que existia. Quando acabou, eu estava chorando. Ele me jogou uma toalha suja. Se limpa, ele disse. E para de chorar que não foi nada demais. Vestiu a roupa dele rapidinho e me deu 2 balas de coco. Na volta para casa, eu ia calada no banco do Ford preto dele. Cada buraco na estrada fazia meu corpo doer mais. Entre as pernas estava ardendo e eu sentia um gosto de sangue na boca de tanto morder a língua para não chorar. O vestido novo estava manchado. E eu sabia que nunca mais ia ser a mesma pessoa que tinha vestido ele algumas horas antes. Tio Ari me esperava na porta de casa, contando as notas que o homem tinha dado. E aí? Ele perguntou para o seu Joaquim. Valeu o preço? Valeu sim, respondeu o homem. Semana que vem eu volto. E foi embora no carro dele, me deixando ali parada que nem boneca quebrada. Vai lavar esse vestido, mandou o tio, e não fica com essa cara feia. Você acabou de ajudar a família. Devia ter orgulho. Orgulho, ele disse orgulho. Como se o que tinha acontecido fosse motivo de orgulho e não a coisa mais suja e errada do mundo. Tia Caetana estava na cozinha, mexendo uma panela de feijão. Quando me viu, desviou o olhar rapidinho. Ela sabia, todo mundo naquela casa, sabia o que tinha acontecido. E ninguém ia fazer nada para me proteger. Porque eu não era família de verdade. Era só uma boca a mais para alimentar que agora tinha virado fonte de renda. Depois daquela primeira vez com seu Joaquim, eu pensei em fugir. Não aguentava mais aquilo. Não conseguia aceitar que aquilo ia virar minha vida. Na madrugada seguinte, quando todos dormiam, peguei minha trouxinha com as poucas roupas que tinha e saí andando pela estrada. Não sabia para onde ir, só sabia que tinha que sair dali. Andei a noite toda, meus pés machucados dentro do chinelo de dedos velho, mas continuei andando. Quando o sol nasceu, eu já estava longe, num lugar que nunca tinha visto. Achei um canto debaixo de uma árvore e dormi de exaustão, de tanto cansaço que nem conseguia manter os olhos abertos. Eu chegava a tremer de tanta fraqueza. Foi aí que eles me acharam. Tio Ari com meus 2 primos, João e Antônio. Tinham saído me procurando desde que perceberam que eu não estava em casa. Me acordaram a pontapé, me xingando de tudo quanto é nome. Vagabunda, desgraçada, acha que pode sair correndo e dar trabalho para a família. A volta para casa foi um tormento. Eles me arrastaram pela estrada, me empurrando, me xingando o caminho todo. Chegando em casa, tio Ari me deu uma surra que quase me matou. Usou cinto, pau, o que tinha na mão. Para você aprender a não fugir, ele dizia entre as pancadas.
Para você entender que aqui quem manda sou eu. Fiquei de cama 3 dias, toda roxa, mal conseguindo me mexer. Foi depois dessa tentativa de fuga frustrada que a vida virou uma rotina de horror de verdade. Tio Ari tinha descoberto que eu era um negócio lucrativo, e ele não era homem de desperdiçar oportunidade de fazer dinheiro. Agora ele sabia que eu podia tentar fugir, então ficou mais vigilante, mais cruel. Os finais de semana viraram meu pesadelo particular. Sexta-feira à noite, ele já avisava: Aurora, amanhã você tem trabalho. E eu sabia que não tinha como escapar, que não tinha para onde correr, que qualquer tentativa de fuga só ia resultar em mais surra, mais sofrimento. Trabalho. Ele chamava aquilo de trabalho, como se fosse um trabalho normal, como se fosse uma profissão honesta que nem costureira ou lavadeira. As sextas-feiras viraram dia de preparação. Tio Ari me mandava tomar banho, esfregar bem os dentes com sal, passar perfume leite de rosas barato no pescoço e nos punhos. Homem gosta de mulher cheirosa, ele dizia. E você não é mais criança, é mulher. Mulher aos 11 anos. Na cabeça doente dele eu já era mulher. Sábado de manhã começavam a chegar. Primeiro sempre era seu Joaquim, que tinha virado cliente regular. Depois vinham outros. Seu Antônio, que tinha a mercearia da esquina. Dr. Walmir, que era dentista e respeitado na cidade. O professor Geraldo, que dava aula na escola onde eu deveria estar estudando. Homens que todos conheciam, que cumprimentavam na rua, fingindo ser gente de bem. Cada um pagava um preço diferente. Seu Joaquim pagava menos porque era cliente velho. Os outros pagavam mais, principalmente se quisessem fazer coisas mais sujas, mais dolorosas. Tio Ari tinha uma tabela na cabeça, tanto para isso, tanto para aquilo outro, que eu nem tinha coragem de pensar. O quartinho dos fundos da casa virou meu local de trabalho. Tio Ari até botou uma cama melhor lá, com colchão novo e lençol limpo. Tem que dar conforto para o cliente, ele dizia. Como se conforto para o cliente fosse mais importante. Eu aprendi a me desligar do meu próprio corpo. Quando um homem entrava no quarto, eu fechava os olhos e saía de mim mesma. Era o único jeito de não enlouquecer. Alguns eram piores que outros. Fazendeiros da região, políticos da cidade vizinha, até um juiz aposentado que vinha de vez em quando. Homens poderosos que sabiam que podiam fazer qualquer coisa comigo, porque eu era ninguém, filha de ninguém, sem ninguém para me proteger. Tia Caetana fingia que não sabia de nada. Nos fins de semana, ela arrumava desculpa para sair de casa, levava os filhos menores para a casa da mãe dela. Só ficavam em casa eu, tio Ari, e às vezes João e Antônio, que começaram a participar do negócio, primeiro só vigiando, depois fazendo pior. E tio Ari deixou. É bom para os meninos aprenderem como se faz, ele justificou. O dinheiro que tio Ari ganhava comigo era gasto em cachaça, em roupas novas para ele, em melhorias na casa. Comprou um rádio novo, um colchão melhor para o quarto dele, até sapato de couro. Tá vendo como você tá ajudando a família? Ele dizia, agora nós temos uma vida melhor. Enquanto ele falava isso, eu mal conseguia andar direito no domingo de noite, de tanto que doía. Enquanto ele contava o dinheiro sujo que ganhava com meu corpo, eu ficava horas debaixo do chuveiro, tentando me sentir limpa de novo, mas nunca conseguia. Sujeira daquele tipo gruda na alma, não sai nem com um rio de água. Era 65. Eu estava com 12 anos, quando comecei a perceber que meu corpo estava diferente. Primeiro foram os enjoos. Acordava de manhã com vontade de vomitar. Não conseguia comer quase nada. Tia Caetana achou que fosse verme. Essa menina tá precisando de lombrigueiro, ela disse. Depois veio o atraso. Eu ainda era nova nessas coisas de ser mulher. Tinha começado a menstruar fazia pouco tempo. Mas já sabia que quando não descia podia ser problema. E entendi. Jesus do céu, eu ia ter filho. Quando tia Caetana desconfiou, ela me levou na dona Josefa, que era a parteira da cidade, uma mulher velha, de cabelo branco que morava numa casa pequena nos fundos da igreja. Ela botou a mão na minha barriga,
Me fez deitar numa mesa velha. Mexeu em lugares que doeram muito. Tá prenha mesmo? Ela disse para tia Caetana. Uns 3 meses já. Tia Caetana ficou branca, que nem pano. Não de preocupação comigo, mas de medo do que tio Ari ia fazer quando soubesse. Quando chegamos em casa, tia Caetana contou pro tio. Nunca vi um homem ficar tão doido na vida. Ele começou a gritar, a quebrar coisa, a me chamar de todos os nomes. Como se a culpa fosse minha. Como se eu tivesse escolhido ficar grávida. A raiva dele era porque uma menina grávida não dava lucro. Cliente não queria mulher prenha. Isso tem que sumir, ele disse. Não pode nascer. Se nascer, acabou com o nosso negócio. Foi aí que me levaram de volta na Dona Josefa. Mas dessa vez, não era para confirmar gravidez, era para tirar. Você dá um jeito nisso aí, tio Ari mandou. E não quero saber como. Dona Josefa contou os dedos que ele deu e concordou. Dinheiro falava mais alto. Volta aqui amanhã, ela disse. E traz pano limpo. Vai sangrar. Naquela noite eu não consegui dormir. Não sabia direito o que iria acontecer, mas sabia que ia doer. Dona Josefa morava numa casa que cheirava a erva seca e álcool. Me levou para um quartinho nos fundos, onde tinha uma mesa de madeira coberta com um lençol velho. Deita aí e tira a roupa de baixo, ela mandou. Usou umas ferramentas que pareciam colher de cozinha, só que pontudas. Mexeu dentro de mim sem dó, sem cuidado, como se eu fosse bicho no matadouro. A dor era tanta que eu desmaiei 2 vezes. Bebe isso, ela disse, me dando um chá amargo que fedia igual remédio de cavalo. É para ajudar a limpar tudo. O chá me fez passar tão mal que eu achei que ia morrer ali mesmo. Quando acabou, eu estava sangrando. Dona Josefa me deu uns panos velhos. Usa isso para se limpar. E não fala para ninguém o que aconteceu aqui. Se alguém perguntar, foi cólica de menina. Tio Ari me levou para casa numa carroça emprestada, porque eu não conseguia andar. Fiquei de cama 3 dias. 3 dias sangrando, com febre, delirando. Tia Caetana me dava água com açúcar e rezava baixinho, mas era mais medo de eu morrer e dar problema que preocupação comigo mesmo. Francisca foi quem cuidou de mim de verdade. Veio da casa do marido quando soube. Trocava os panos sujos, me dava banho com água morna, trazia sopa. Você vai ficar boa, ela dizia. Você é forte. Mas eu não me sentia forte. No 4º dia a febre baixou, mas a dor no peito continuou. Não dor física, dor de alma. Agora você já pode voltar ao trabalho, disse tio Ari quando viu que eu estava melhor. Mas agora era diferente. Agora eu sabia que podia engravidar de novo, e sabia o que acontecia quando isso acontecia. Cada homem que entrava naquele quarto era uma possibilidade de ter que passar de novo pelo que passei. Dona Josefa me explicou umas coisas, me deu uns chás para tomar depois, me ensinou a me limpar de um jeito diferente. É para não engravidar de novo, ela disse. Mas não é garantido. Depois do que aconteceu comigo, a Francisca aparecia mais vezes lá na casa. Foi ela quem plantou a ideia na minha cabeça. A gente estava lavando roupa no tanque do quintal quando ela disse: Aurora, isso que está acontecendo com você não é certo. Na cidade, tem gente que protege criança. Tem delegacia, tem polícia. Eu tinha 13 anos e nunca tinha pensado em polícia como coisa boa. Na minha cabeça, polícia era coisa para prender ladrão, não para ajudar menina que estava sofrendo. Mas Francisca insistiu. Você tem que tentar, ela disse. Tem que contar para alguém que pode fazer alguma coisa. Pensei naquilo por dias. Será que alguém ia acreditar em mim? Será que algum adulto ia ter coragem de enfrentar tio Ari? Será que não iam pensar que eu estava inventando história para causar problema? A oportunidade apareceu numa terça-feira. Tio Ari tinha ido para a feira em outra cidade e só voltava no outro dia. Tia Caetana estava na casa da mãe dela. Era a minha chance. Me arrumei decente, prendi o cabelo num rabinho e saí andando para a cidade. A delegacia ficava numa casa velha perto da praça, com uma placa azul escrito Polícia Civil pendurada na porta. Entrei tremendo.
Tinha um homem de bigode sentado numa mesa cheia de papel, fumando cigarro. "O que você quer aqui, menina?" Ele perguntou sem nem levantar os olhos dos papéis. "Eu quero fazer uma denúncia", eu disse com a voz tremendo. Aí ele me olhou. Era um homem gordo, de uns 50 anos, com cara de quem não dormia direito. Denúncia de quê? Respirei fundo e despejei tudo. Contei do tio que me abusava desde sempre, dos homens que pagavam para ficar comigo, do bebê, de tudo. As palavras saíam atropeladas, misturadas com lágrima, mas saíam. O delegado ficou me olhando enquanto eu falava. No começo parecia que estava prestando atenção, mas aí começou a fazer uma cara estranha, uma cara de quem estava ouvindo palhaçada. Quando terminei de falar, ele jogou o cigarro no chão e pisou em cima girando o pé. Depois deu uma risada. Uma risada que me gelou o sangue. "Menina", ele disse, "você tá sabendo que inventar história é crime? Que calúnia é coisa séria?" "Não tô inventando", eu disse. "Tudo que falei é verdade." "Verdade?" Ele se levantou da cadeira e veio para perto de mim. "Seu Ariovaldo é homem trabalhador, pai de família, respeitado na cidade. E você quer me fazer acreditar que um homem desses faz essas safadezas que você tá falando?" "Faz sim." Eu insisti. "Ele me obriga a ficar com outros homens também. Homens conhecidos da cidade. A tia Caetana sabe de tudo e não me ajuda." Foi aí que entendi tudo. O jeito que o delegado ficou nervoso quando falei dos outros homens. O jeito que ele olhou para os lados como se alguém pudesse estar escutando. Ele sabia. Não só sabia como devia fazer parte da coisa toda. "Me escuta aqui, sua piranha", ele disse, chegando bem perto e falando baixo. "Você não vai sair daqui espalhando mentira sobre homem honrado. Se eu souber que você andou falando essas barbaridades para outras pessoas, você vai se ver comigo." Piranha. Ele me chamou de piranha. Como se a culpa fosse minha. Como se eu tivesse escolhido viver aquele inferno. "Agora saia daqui", ele continuou. "E não volta mais. E se seu tio soubesse que você andou falando mal dele pelas costas, ele ia ficar muito bravo." Saí da delegacia mais arrasada do que tinha entrado. A única esperança que eu tinha se despedaçou naquela sala fedorenta. Se nem a polícia queria me ajudar, então não tinha mesmo para onde correr. Na volta para casa, chorei o caminho todo. Chorei de raiva, de desespero, de sentir que estava sozinha no mundo. Mesmo com Francisca do meu lado, mesmo com as tentativas dela de me proteger, eu estava sozinha contra um mundo de homens nojentos que faziam o que queriam comigo. Quando cheguei em casa, tia Caetana estava na cozinha. "Onde você foi?" ela perguntou desconfiada. "Fui só dar uma volta", eu menti. Ela me olhou com cara de quem não acreditou, mas não disse nada. Naquela noite, deitada na cama, pensei em morrer. Pensei que talvez fosse a única saída, porque viver daquele jeito não era vida, era agonia. Mas aí lembrei da Francisca. Lembrei que ela contava comigo para ser forte, e decidi que não ia morrer. Ia viver, mas ia arranjar um jeito de sair daquele inferno. Foi naquela noite que comecei a planejar minha segunda fuga. Não sabia ainda como, nem quando, mas sabia que um dia ia embora dali, e quando fosse, não ia voltar nunca mais. Nem que fosse para morrer de fome na rua, mas não ia ficar sendo propriedade de homem nojento pelo resto da vida. A denúncia que não deu em nada. Me ensinou que eu só podia contar comigo mesma. Que ninguém ia me salvar, que eu tinha que me salvar sozinha. Era eu e Deus. E foi o que comecei a fazer, devagarzinho, planejando cada passo da minha liberdade. Se tem uma pessoa que me impediu de enlouquecer de vez naqueles anos de inferno, foi minha prima Francisca. 4 anos mais velha que eu, ela virou minha irmã, minha mãe, minha única amiga naquela casa maldita. Francisca era diferente dos outros filhos do tio Ari, onde João era violento que nem o pai, onde Antônio era covarde e cruel, onde José já mostrava sinais de estar virando igual aos irmãos maiores. Eu tinha dó do pequeno, que crescia naquele ambiente. Já a Francisca tinha bondade no coração. Ela nunca falou direito sobre o que tio Ari tinha feito com ela, mas eu sabia pelos olhares, pelas noites que ela acordava assustada,
pelo jeito que ela se encolhia quando o pai chegava perto. O marido dela, apesar de ser nojento, morava perto e então, quando ele ia trabalhar, ela vinha ali pra gente conversar. Ela não gostava muito da mãe dela. Nunca me disse nada, mas eu percebia. Francisca arriscava apanhar para me proteger. Quando tio Ari mandava eu fazer alguma coisa mais pesada, ela se oferecia para fazer no meu lugar. Às vezes ela tentava interferir mais diretamente. Uma vez, quando seu Joaquim chegou muito bêbado e agressivo, ela inventou que eu estava passando mal, com febre alta. Não pode trabalhar hoje não, pai. Tá ardendo em febre. Tio Ari ficou doido, mas não podia entregar mulher doente para o cliente. Seu Joaquim foi embora xingando. E eu ganhei uma noite de paz. Tio Ari descobriu a mentira no dia seguinte e deu uma surra em Francisca que quase quebrou a costela dela. Mas ela não se arrependeu. Uma noite de paz para você vale qualquer surra. Aurora, ela dizia nas noites ruins, lembra da menina que você era antes de vir para cá? Aquela menina tá viva ainda, só tá escondida. Quando você sair daqui, ela vai voltar. Escondido da família, Francisca me ensinava coisas. Me ensinou a ler melhor, porque eu quase não sabia. Usava jornal velho que achava na rua, revista que alguém jogava fora. Se você saber ler direito, pode arranjar trabalho na cidade grande, ela dizia, pode ter vida diferente. Me ensinou também os pontos de costura que ela tinha aprendido com uma vizinha. Mulher que sabe costurar sempre arranja um jeito de sobreviver, ela explicava. Nas tardes, quando tio Ari não estava em casa, ela pegava linha e agulha emprestado da mãe e me mostrava como fazer bainha, como pregar botão, como remendar buraco. Francisca me deu a primeira boneca que eu tive depois da morte dos meus pais. Era feita de retalho, com cabelo de lã amarela e olhos bordados com linha preta. É para você lembrar que ainda é criança, ela disse quando me deu. Por mais que tentem te fazer esquecer, você ainda é criança. Chorei quando ganhei aquela boneca. Escondemos a boneca embaixo do colchão. Francisca acabou ficando grávida. Ela não estava feliz. Dizia que o marido era bruto e odiava ele. Chegou a pensar em fazer o mesmo que eu. Conversei com ela. Disse que era muito perigoso. Ela decidiu seguir com a gravidez por medo de morrer. Francisca sabia que eu queria fugir. E ela queria ir comigo. Disse que não queria criar um filho naquela vida. Um dia nós duas saímos daqui, ela disse. Fugimos para a cidade grande. Arranjamos trabalho. Vivemos que nem gente normal. Ela insistia tanto que comecei a acreditar em uma vida melhor. Planejávamos escondido. Francisca, que tinha mais liberdade que eu, foi arranjando tudo. Ela sabia que na capital tinha fábrica de tecido que empregava mulher jovem. Sabia que tinha pensão onde mulher trabalhadora podia morar. Você sai primeiro, ela disse. É mais urgente para você. Eu saio depois, quando arrumar um jeito. Eu não queria deixar ela, mas ela insistiu. Se nós fugimos juntas e pai descobre, ele vai atrás e mata nós duas. Se você vai primeiro sozinha, tem mais chance de dar certo. Começamos a juntar dinheiro. Dinheiro que sobrava quando tia Caetana mandava comprar alguma coisa na venda e dava troco. Dinheiro que às vezes ela pegava do marido bêbado e ele nem percebia. Centavos aqui, centavos ali, que guardávamos numa lata velha na casa da Francisca. O plano era simples. Numa quinta-feira que tio Ari fosse viajar para a feira, eu pegaria o primeiro ônibus para a capital. Francisca ia inventar que eu tinha saído para algum lugar e só ia descobrir que eu tinha fugido no final do dia. Assim ela não levaria a culpa. Quando você chegar lá, ela instruía. Procura a pensão da Dona Maria das Dores. Fala que é prima da Francisca. Ela vai te ajudar. Tinha tudo decorado. Nome, endereço, até o que falar. Os últimos meses na casa do tio Ari foram os piores, mas também foram mais suportáveis, porque eu sabia que tinha um prazo. Francisca foi minha força nesses meses finais. Me lembrava todo dia que eu era corajosa, que conseguiria viver sozinha, que merecia ser feliz. Você vai ter marido bom, ela dizia. Vai ter filhos, vai ter casa sua,
Vai ser dona da sua própria vida. Parecia sonho demais para ser verdade. Mas Francisca acreditava tanto que eu comecei a acreditar também. Comecei a imaginar como seria ter trabalho honesto, como seria ninguém mandar no meu corpo, como seria acordar de manhã sem medo. A oportunidade da fuga chegou numa quinta-feira de março de 67. Eu já estava com 15 anos. Não era mais aquela criança de 9 que chegou na casa dos tios. Era uma moça que conhecia a maldade do mundo mais do que qualquer adulto deveria conhecer. Tio Ari tinha anunciado na quarta noite que ia viajar para uma feira em outra cidade. Ia ficar fora até sábado. Ele fazia essas viagens só uma vez por mês, sempre na última semana. E sabe por quê? Era para manter a pose de homem honrado na cidade. O que acontecia comigo era tudo por baixo dos panos. Tinha gente que cochichava, que desconfiava de alguma coisa estranha naquela casa. Mas a maioria nem imaginava o inferno que eu vivia ali dentro. Achavam que aqueles homens vinham ali, apenas para negociar com o tio. Tio Ari sabia que precisava fingir ser pai de família respeitável, então de vez em quando sumia da cidade para não levantar muita suspeita. Vou fazer negócio em Feira de Santana, ele dizia para os vizinhos. Homem trabalhador não pode ficar parado. E todo mundo acreditava, porque ele sempre voltava com dinheiro no bolso e história de bom negócio. Quando o tio saía, mandava os filhos mais velhos me vigiar, para ver se eu não ia falar demais pela vizinhança. Era a chance que eu e Francisca tínhamos esperado por tanto tempo. Só não avançamos com os planos antes, pois estávamos juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho. O ônibus para a capital saía às 6 da manhã, e se eu chegasse na rodoviária no horário certo, estaria longe antes de alguém dar por minha falta. Quando ele voltasse no sábado, eu já estaria a centenas de quilômetros dali, fora do alcance das mãos nojentas dele. Na madrugada daquela quinta-feira, eu estava pronta, mesmo que estivesse tremendo que nem folha ao vento, mistura de medo e ansiedade. Depois de tantos anos, sonhando com aquele momento, não parecia real que finalmente estava acontecendo. Minhas coisas cabiam numa trouxinha. Levei comigo a boneca de pano que Francisca tinha feito, a foto de casamento dos meus pais e o dinheiro que juntamos numa lata que dava para comprar a passagem e sobrar um pouco, e mais nada. Não tinha nada naquela casa que eu quisesse levar de lembrança. Francisca, no dia anterior, repetiu todas as instruções mais uma vez. Lembra do endereço da pensão. Lembra do nome da Dona Maria das Dores. Fala que você sabe costurar, que não tem medo de trabalho pesado. E quando arranjar emprego, manda notícia para Dona Antônia, que ela passa para mim. Dona Antônia era uma vizinha que meio que desconfiava do que acontecia lá em casa. Nunca disse nada diretamente, mas às vezes me olhava com cara de quem tinha pena. Francisca tinha conversado com ela e descobriu que ela tinha uma prima na capital. Foi assim que arranjamos o endereço da pensão. O ônibus chegou no horário, um São Geraldo velho e barulhento. Subi com a perna bamba, sentei num banco perto da janela e fiquei olhando a estrada até ela sumir na curva. Era a primeira vez na vida que eu estava indo para algum lugar sem ninguém me obrigando. A viagem durou umas 4 horas. Eu ficava olhando pela janela, vendo a paisagem mudar, vendo as cidades ficarem maiores. Cada quilômetro que o ônibus andava era 1 quilômetro de distância da minha desgraça. Mesmo com medo do que ia encontrar, eu me sentia mais livre do que nunca. Cheguei na capital meio-dia. A rodoviária era um mundo de gente, barulho, movimento. Eu nunca tinha visto tanta gente junta na vida. Fiquei meio perdida no começo, mas perguntei para um motorista de ônibus como chegar no endereço que Francisca tinha me dado. A pensão da Dona Maria das Dores ficava num bairro de Operário, umas 20 quadras da rodoviária. Caminhei com a trouxinha no ombro, olhando tudo com olhos arregalados. Cidade grande era coisa que eu só conhecia de ouvir falar. Carro, prédio alto, loja bonita, gente bem vestida andando na rua. Dona Maria das Dores era uma mulher de uns 60 anos, baixinha, gordinha, de cabelo grisalho preso num coque. Quando falei que era prima da Francisca da Conceição, ela me olhou desconfiada. Francisca? Que Francisca?
Expliquei os detalhes de como tinha conseguido o endereço dela, mas quando contei que vinha do interior procurando trabalho, que sabia costurar e não tinha medo de serviço pesado, ela amoleceu. Menina trabalhadora sempre tem lugar na minha pensão, ela disse. O quarto que ela me mostrou era pequeno, com 2 camas de solteiro e uma janela que dava para o quintal. Divide com a Neuza, ela explicou. Ela trabalha na fábrica de tecido, sai cedo, volta tarde. Vocês não vão se atrapalhar. A Neuza era uma moça de uns 25 anos, magra, de cabelo curto, que me recebeu bem. É a primeira vez na cidade grande? Ela perguntou. Quando disse que sim, ela riu. Vai se acostumar. Cidade grande é difícil no começo, mas depois você não quer mais saber de interior. No primeiro fim de semana, pela primeira vez em anos, ninguém entrou no meu quarto. Ninguém mandou eu tirar a roupa. Ninguém me machucou. Eu dormi a noite toda sem acordar assustada, sem ter pesadelo. Era estranho demais me sentir segura que eu quase não conseguia acreditar. Segunda-feira de manhã, Dona Maria das Dores me levou na fábrica de tecido onde a Neuza trabalhava. Era uma fábrica grande, com centenas de máquinas de costura e mulheres trabalhando. O barulho era ensurdecedor, mas para mim soava que nem música. Era o som de trabalho de verdade. O encarregado me fez umas perguntas. Testou se eu sabia mesmo costurar. Quando viu que Francisca tinha me ensinado direito, me contratou na hora. Começa amanhã, ele disse. 6 da manhã às 6 da tarde, sábado até meio-dia. Pagamento toda sexta. Pensa na minha felicidade. Quando recebi aquelas notas na sexta-feira, chorei de emoção. Era pouco dinheiro, mas era meu. Mandei carta para Francisca através da dona Antônia, contando que estava bem, que tinha arranjado trabalho, que logo ia poder ajudar ela também. A resposta veio algumas semanas depois. Tio Ari tinha ficado doido quando descobriu minha fuga. Tinha quebrado tudo dentro de casa. Tinha dado surra em todo mundo, procurando culpado. Até a tia, que não apanhava porque fingia ser cega, levou uma sova das boas dele. Mas já tinha passado a raiva, e Francisca estava planejando a fuga dela também. Foi assim que comecei minha vida nova, trabalhando de sol a sol, dormindo em quarto dividido, comendo comida simples na pensão. Mas era uma vida que eu tinha escolhido. Os primeiros meses na capital foram de aprender tudo de novo. Aprender a viver sem medo, aprender a confiar nas pessoas, aprender que existiam homens que não queriam me machucar. Foi um processo lento, doloroso às vezes, mas que me deu esperança que eu achava que tinha perdido para sempre. Na fábrica de tecido, trabalhavam umas 200 mulheres. A maioria vinha do interior, que nem eu, fugindo de alguma coisa ou procurando vida melhor. Não contei minha história completa para ninguém, mas disse que tinha saído de casa porque o tio me maltratava. Era verdade, só não era a verdade toda. As meninas da fábrica me acolheram bem. A Neuza, que dividia quarto comigo, virou uma irmã. A Terezinha, que trabalhava na máquina do lado da minha, me ensinou as manhas da cidade grande. A dona Conceição, que era mais velha e meio que cuidava de todo mundo, me tratava que nem filha. Mas mesmo assim, eu tinha dificuldade com o homem. Quando o encarregado chegava perto para ver meu trabalho, eu me encolhia toda. Quando alguém falava mais alto, eu me assustava. Quando via homem bêbado na rua, atravessava para o outro lado. As meninas achavam que eu era só acanhada, mas era trauma mesmo. Foi a dona Conceição quem percebeu que tinha algo mais sério comigo. Um dia, um homem que entregava tecido encostou a mão no meu ombro para me cumprimentar, e eu dei um grito que assustou a fábrica inteira. Dona Conceição me levou para conversar em particular. Menina, ela disse, que coisa foi essa que aconteceu com você no interior? Não precisa contar tudo, mas precisa falar alguma coisa. Do jeito que você anda assustada, parece bicho acuado. Contei um pouco. Disse que o tio abusava de mim, que tinha homens que faziam coisa ruim comigo. Não entrei em detalhes, mas foi o suficiente para ela entender. Dona Conceição ficou branca, depois vermelha de raiva. Minha filha, ela disse me abraçando,
Isso que fizeram com você foi coisa de bandido. Mas acabou. Aqui você tá segura. Aqui ninguém vai encostar a mão em você sem sua permissão. Dona Conceição me ajudou muito nesse processo de cura. Me explicou que nem todo homem era igual, que existiam homens bons no mundo. Me ensinou a diferença entre carinho e abuso, entre respeito e desrespeito. Homem que presta não força a mulher, ela dizia. Homem que presta espera a mulher querer também. Enquanto isso, eu continuava mandando cartas para Francisca através da Dona Antônia. Foi numa dessas cartas que ela me contou a notícia mais triste. Tinha perdido o bebê com 5 meses de gravidez. A criança nasceu sem vida. Já bem formadinha, uma menininha que ela ia chamar de Aurora, por minha causa. Quando li aquela carta, quase morri de chorar. As palavras estavam todas borradas, certamente das lágrimas que Francisca derramou enquanto escrevia. Dava para sentir a dor dela através do papel amarelado. Aurora, ela escreveu, minha filhinha não resistiu. Deus levou ela antes do tempo. A carta continuava dizendo que por causa da perda, ela não poderia vir para a cidade por enquanto. Estava muito abalada, muito fraca, e tia Caetana não deixava ela sair de perto, mas me tranquilizou dizendo que não tinha desistido de fugir e que um dia ainda íamos nos encontrar. Você foi embora e conseguiu ser feliz. Ela escreveu. Isso me dá força para continuar acreditando que minha hora também vai chegar. Chorei 3 dias seguidos depois de ler aquela carta. Chorei pela dor da Francisca, pela bebê que não chegou a viver. Eu sabia que por mais que ela não tivesse tomado a decisão de seguir com aquela gravidez por amor, no final das contas ela que tinha bom coração, devia estar amando a pequena. Nem conseguia imaginar como seria ver um corpinho tão miúdo já sem vida. Mandei carta de volta dizendo que ela era forte, que ia conseguir sair de lá, e que quando viesse, eu ia cuidar dela que nem irmã. Mas 2 meses depois daquela carta triste, recebo outra notícia da Dona Antônia. Francisca tinha conseguido fugir. Depois de perder a bebê, ela ficou numa tristeza tão profunda que até tio Ari parou de prestar atenção nela. Foi aí que ela aproveitou uma viagem dele para a feira e pegou o mesmo caminho que eu tinha feito tempos antes. O reencontro foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Quando vi ela parada na porta da pensão, magra, com o olho fundo de tanto chorar, mas livre, eu não consegui segurar o choro. Nos abraçamos, as duas chorando que nem crianças, e Dona Maria das Dores teve que nos chamar para dentro porque estava fazendo escândalo na rua. Francisca ficou dividindo o quarto comigo e a Neuza. No começo foi apertado, mas nós 3 nos demos bem. Tentei arranjar vaga para ela na fábrica de tecidos, mas o encarregado disse que não tinha vaga. Talvez no mês que vem, ele dizia, mas mês passava em nada. Francisca não desanimou. Saía todo dia procurando trabalho, batendo de porta em porta, perguntando em toda loja, em toda fábrica do bairro. Às vezes voltava desanimada, mas no outro dia estava de pé cedo de novo, procurando. Até que um dia ela chegou em casa pulando de alegria. Aurora, consegui trabalho. Era numa fábrica de fósforos, do outro lado da cidade. O trabalho era tranquilo, cheirava forte, mas pagava quase igual ao da fábrica de tecidos. Agora nós 2 trabalhamos, ela disse, me abraçando forte. Agora nós 2 somos livres de verdade. E era verdade. Enquanto minha prima não estava comigo, eu não dormia bem. Mas depois que ela veio, ver Francisca de uniforme da fábrica, saindo cedo de manhã, voltando cansada mas satisfeita, era a prova de que tínhamos vencido o passado. Fomos tocando nossas vidas. Levei quase 2 anos para conseguir conversar normal com o homem. Mais 2 anos para conseguir aceitar um convite para passear. E foi assim que conheci o Antônio. Antônio era mecânico, trabalhava numa oficina perto da fábrica. Homem quieto, sério, de poucas palavras. Ele sempre cumprimentava as meninas quando passava na rua, mas comigo ele tinha um jeito diferente. Não chegava muito perto, não falava alto, como se entendesse que eu era diferente das outras. Um dia ele me ofereceu carona porque estava chovendo e eu não tinha guarda-chuva. Primeiro eu recusei, claro.
Mas ele insistiu de um jeito gentil, disse que não era certo mulher se molhar na chuva. Eu levo você em casa e vou embora. Ele prometeu, sem maldade nenhuma, e foi isso mesmo que ele fez. Me deixou na porta da pensão e foi embora. Não pediu nada em troca, não tentou nada, só fez um favor porque achou que devia fazer. Aos poucos, Antônio foi conquistando minha confiança. O namoro começou devagar. Primeiro foram as conversas na porta da pensão. Depois uns passeios na praça, sempre com ele respeitando minha distância. Primeiro beijo demorou 4 meses para acontecer. E mesmo assim foi ele que perguntou: posso? Antes de encostar a boca na minha. Contei minha história pro Antônio quando já namorávamos há 1 ano. Não contei tudo de uma vez, foi aos poucos, testando se ele ia continuar comigo ou se ia sair correndo. Cada pedaço da história que eu contava, ele ficava mais bravo com o que tinham feito comigo, mas não comigo. Comigo, ele ficava mais carinhoso, mais protetor. Aurora, ele disse quando soube de tudo, isso que fizeram com você foi crime. Mas não muda nada do que sinto por você. Você continua sendo a mulher mais corajosa que conheço. Corajosa. Ninguém nunca tinha me chamado de corajosa, além de Francisca. Eu sempre achei que fosse covarde, que fosse fraca, que fosse culpada pelo que tinha acontecido. Mas Antônio me fez ver que sobreviver àquilo tudo, conseguir fugir, conseguir recomeçar a vida, isso era coragem. Ele queria ir na minha cidade e matar o tio Ari. Eu insisti que não era necessário ele arriscar a sua liberdade por causa de um lixo. Já imaginou? Se ele fosse preso, ou pior, o tio quem matasse ele, ao invés do contrário. Eu nunca iria me perdoar. Casamos quando eu tinha 19 anos, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Francisca foi nossa madrinha, junto com seu novo marido, o Afonso. Homem jovem como ela, bonito, trabalhador. Eles não se casaram de papel passado, viviam juntos, afinal ela não tinha se desquitado. Eles estavam apaixonados, dava para ver de longe. Minha prima merecia toda aquela felicidade. Nossa lua de mel foi um fim de semana numa pousada simples na praia. Na primeira noite, Antônio teve paciência de santo comigo. É sim, me casei como se fosse virgem. Ele aceitou minhas condições. Eu tremia, chorava, não conseguia relaxar. Não precisa ser hoje, ele disse. Mas eu queria mais que tudo na vida estar com ele. Só estava nervosa de emoção. Estava com meu marido que amava. Não tinha o que temer e foi maravilhoso. Como se fosse realmente a minha primeira vez com um homem. Voltamos da lua de mel e alugamos uma casinha pequena no mesmo bairro da pensão. 2 cômodos e quintal, mas era nossa. Eu continuei trabalhando na fábrica, Antônio na oficina. Juntamos dinheiro para comprar móveis, para fazer melhorias na casa, para construir nossa vida juntos. A família do Antônio foi tão boa para mim, que até hoje me emociono de lembrar. Quando souberam que eu era órfã desde os 9 anos, que não tinha família, Dona Vera e seu Agenor me acolheram como se eu fosse filha deles de verdade. E olha que coincidência do destino, eu tinha exatamente a mesma idade que teria a filha deles, a Estela. Dona Vera tinha perdido a menina no parto. Ela nasceu de 9 meses certinho, perfeita, mas não chorou. O cordão umbilical tinha enrolado no pescocinho dela durante o nascimento. Aurora, Dona Vera me disse um dia com lágrimas nos olhos, quando você entrou na nossa casa, foi como se Nossa Senhora tivesse mandado a filha que não pude criar. Você tem a idade que minha Estela teria, e tem o mesmo jeito meigo que eu sempre imaginei que ela ia ter. Seu Agenor era mais calado, mas do jeito dele também me tratava especial. Me chamava de Norinha. No meu aniversário, que era exatamente no mês que Estela estaria festejando, só o dia que não era o mesmo. A Dona Vera fez bolo e convidou a vizinhança e os parentes deles, primos, tios, todos para comemorar. Eu fiquei faceira. Minha primeira festa de aniversário, aos 20 anos de idade. Era como se Deus tivesse me dado a família que perdi quando era criança. Pela primeira vez desde a morte dos meus pais, eu me sentia parte de uma família de verdade. É claro que nunca contei para os meus sogros
a verdade verdadeira sobre mim. Eu e o Antônio decidimos que seria o nosso segredo. Tínhamos medo de perder aquela vida que conquistamos juntos. Quando engravidei do primeiro filho, tive medo. Medo de ser mãe depois de tudo que tinha passado. Medo de perder ele sem querer. De não saber cuidar direito. Medo de passar meus traumas para o meu bebê. Mas Antônio me tranquilizou. Você vai ser mãe maravilhosa, ele disse. Você sabe o que é sofrer, então vai saber proteger nosso filho. E soube mesmo. Quando o Marcos nasceu, eu olhei para aquele bebezinho nos meus braços e jurei que ele nunca ia passar nem um décimo do que eu passei, que ia crescer sabendo que era amado, que era protegido. Depois que meu Marcos nasceu, eu parei de trabalhar, virei dona de casa, vivia por minha família, meu marido era o nosso provedor, nunca me jogou na cara nada do meu passado, graças a Deus. Aqui estou eu, contando essa história na minha cozinha, com a ajuda da minha neta Francisca. Quem me vê hoje, vovó tranquila fazendo tricô, cuidando das plantas, não imagina o inferno que vivi. Tive 4 filhos com o Antônio, além do Marcos, a Maura, em homenagem à minha falecida mãezinha, o José e a Olívia. Criei todos com muito amor, mas também com muito cuidado. Ensinei desde pequenos que o corpo deles era sagrado, que ninguém podia tocar em lugares íntimos, que se alguém tentasse fazer algo errado, era para contar para mim na hora. Nunca tinha contado para os meus filhos o que passei na infância. Eles sabiam que saí de casa nova, que conheci o pai na capital, que construímos nossa vida juntos. Sabiam que não tenho contato com a família do interior, mas achavam que é só porque nos desentendemos. Era melhor assim. Algumas feridas é melhor não cutucar. Mas você deve estar se perguntando, mas como sua neta Francisca sabe, se nem os filhos sabiam? Pois eu te conto, meu bem, essa danada da Francisca me apresentou este maravilhoso canal, Reflexões dos Avós, e eu virei fã, escutei todas as histórias, e ainda algumas mais de uma vez, fiquei tão impactada com os relatos, e vi que antigamente as coisas eram terríveis para nós mulheres. Fui refletindo dia após dia, até que tomei a decisão de revelar o meu passado para meus filhos e alguns netos. Não tive medo, como achei que teria, ainda mais que meu Antônio não está mais aqui ao meu lado. Mas graças aos meus amigos idosos que já tiveram coragem de enfrentar seus passados, através de suas histórias, eu também tive. E agora me sinto liberta e em paz. Meu Antônio morreu há 10 anos, de problema no coração, mais de 40 anos casados, de parceria, de respeito, de amor verdadeiro. Hoje tenho 12 netos e 3 bisnetos. Cada um deles é a alegria da minha velhice. Vejo eles correndo pelo quintal, estudando, brincando, sonhando com o futuro, e meu coração fica em paz. Eles estão protegidos, estão amados, estão seguros. É tudo que uma avó pode querer. Francisca morreu há 5 anos, de câncer. Conseguimos nos reencontrar muitas vezes ao longo da vida. Ela também teve filhos, foi feliz. Na última vez que conversamos por telefone, ela disse: Aurora, você salvou minha vida também. Me deu coragem de fugir, me mostrou que era possível ser feliz depois de tanto sofrimento. Dos outros da casa do tio Ari, nunca mais soube notícia. Não quis saber. João, Antônio, José e até mesmo o Pedro provavelmente viraram homens iguais ao pai. Tia Caetana deve ter morrido em silêncio, carregando a culpa de ter deixado aquilo tudo acontecer. Tio Ari, se tiver vivo, deve estar velho e doente. Não sinto pena dele. Não sinto raiva. Até onde sei, a Francisca se foi sem querer saber nada deles também. Às vezes eu me pergunto o que teria sido de mim se não tivesse tido coragem de fugir. Provavelmente teria morrido nova, de tanto aborto, de tanta violência, de tanto desespero, ou teria virado uma daquelas mulheres quebradas que você vê na rua, louca de sofrimento, falando sozinha. Aprendi que o passado não define quem somos, que podemos escolher quem queremos ser a partir de agora. Também aprendi que o mal existe, que tem gente sem alma capaz de fazer qualquer maldade, mas aprendi que o bem também existe, que tem gente disposta a ajudar,
que tem amor verdadeiro no mundo. Antônio me provou isso. Francisca me provou isso. Meus filhos me provam isso todo dia. Hoje, quando vejo notícia na televisão de criança sendo abusada, meu peito aperta. Penso na menina que fui, no desespero que senti, na solidão que me consumia. Quero que quem escutar essa história entenda uma coisa. Criança que é abusada não tem culpa. Nunca tem culpa. Não importa o que os adultos falem, não importa como tentem justificar. A culpa é sempre de quem faz o mal, nunca de quem sofre. Agora, aos 73 anos, minha vida é simples e boa. Acordo de manhã e agradeço por mais um dia. Cuido das minhas plantas, dou comida para os meus bichos. Tenho galinhas, 3 cachorros vira-latas, que são meus companheiros fiéis, o COFAP. Tenho desde a época do meu velho Antônio. Converso com as vizinhas, recebo a visita dos filhos e netos, faço meu tricô, crochê, assisto minha novela, durmo tranquila na minha cama. É uma vida comum, sem grandes emoções, sem grandes conquistas. Mas é uma vida que eu escolhi, uma vida que eu construí, e isso é mais valioso que todo o ouro do mundo. Se Deus me der mais alguns anos de vida, vou continuar sendo avó babona, vizinha prestativa. Vou continuar protegendo meus netos, cuidando da minha família, sendo feliz do meu jeito simples. E para você, mulher que assistiu até aqui, temos uma notícia maravilhosa, algo muito especial para compartilhar com você. Depois de tantos pedidos, tantos e-mails e comentários sobre as dúvidas da menopausa, o pessoal do canal se dedicou a criar um verdadeiro tesouro, o e-book, lançamento oficial, do canal Reflexões dos Avós. O nome do livrinho é Menopausa, o Guia Completo. 5 suplementos que você não vai se arrepender de experimentar. Minha filha, criamos o guia com o único objetivo de ajudar todas as mulheres a passarem por essa fase com dignidade e qualidade de vida. Você vai entender tudo direitinho sobre essa tal da menopausa, de forma clara, sem enrolação, como a gente sempre conversa por aqui. Vai conhecer os 5 suplementos essenciais que realmente fazem a diferença. Tudo com protocolos testados e aprovados, explicações sinceras sobre a reposição hormonal, sem medo e sem tabu, e ainda vamos direto ao ponto sobre a questão da baixa libido, que tanta mulher enfrenta em silêncio. Também incluímos um guia prático, mostrando exatamente onde comprar cada coisa, o que precisa de receita médica e o que não precisa, tudo de forma acessível e segura. E tem mais bônus especiais, como uma fórmula específica para cabelos não ficarem brancos e uma dica poderosa para acabar de vez por todas com o melasma, aquelas manchinhas teimosas e desagradáveis que acabam com nossa autoestima. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra seu apoio ao nosso canal e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos de valor para tantas mulheres. Para conhecer esse livrinho que preparamos com tanto carinho e dar o primeiro passo rumo a uma vida mais plena durante a menopausa, é só clicar no link que está fixado aí no primeiro comentário. Atenção, este livrinho é digital. Não chegará em sua casa via correios. Certo, minha querida? Que Deus abençoe você e sua família.